mortos quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Por que olhar dentre os mortos quem vivo está? Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Vamos compartilhar agora o texto do Antigo Testamento do culto da Páscoa, que está em Isaías, capítulo 65, a descrição do novo céu e uma nova terra. A profecia de Isaías sobre esse assunto vai do versículo 17 até o versículo 25, a nossa leitura. E diz assim então a palavra: Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar. Pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para os outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para os outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo,
e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles, os seus descendentes, serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os cordeiros pastarão juntos. Os leões comerão palha com os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu santo monte não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Essa é a profecia de Isaías para o dia da Páscoa. Deus abençoe a palavra para todos nós. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor, não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servi, sempre confiando a Ele segui, a todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Agora nós compartilhamos o texto do apóstolo Paulo na epístola de hoje, que é de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, e vai até o versículo 26 a leitura. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus
é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha que é fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Essa é a palavra da epístola de hoje. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Muito fiel promessa temos desse mundo encantador. Nova terra e novos céus para todos que são teus. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Nesta vida nós só vemos injustiças, ódio e dor. Na final restauração reinará a perfeição. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Novo mundo em que teremos só justiça, paz e amor. Nova vida com Jesus, que por nós morreu na cruz. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Lá na glória cantaremos com os santos teu louvor, onde em plena e doce luz viveremos com Jesus. Recebemos agora o Evangelho de hoje, que nós encontramos em Lucas capítulo 24, 1 a 12. O título é A Ressurreição de Jesus. Aqui a palavra de Deus diz assim: No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem de que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado
com o que havia acontecido. Muito bem, queridos amigos, irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, nós temos então agora a oportunidade de abrirmos os textos que hoje estiveram aí à nossa disposição para leitura, para buscarmos uma compreensão melhor desses textos e encontrarmos aí a nossa mensagem da Páscoa. Um novo tempo é o tema que une essas 4 leituras que nós fizemos aí. Um novo tempo, um novo jeito de ser, um novo jeito de viver, uma nova perspectiva, uma nova vida. A Páscoa é isso. Deus nos chamou das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. Isso é o que dizem as profecias e afirmam as profecias, e Isaías enfatiza muito, que nós saímos das trevas para a luz, ou seja, do túmulo que estava fechado, as trevas e a escuridão lá dentro, para a luz que se projeta deste túmulo agora para fora, o túmulo aberto. Estamos no caminho da luz. Surge um tempo novo, com novas oportunidades, com novas perspectivas. E este tempo novo, quem escreve diante de nós é Deus. E o convite que a gente tem para entendermos o verdadeiro significado e a profundidade do significado dessa mensagem pascal só é encontrado quando nós nos conectamos verdadeiramente a esse Deus, quando nós fazemos da nossa vida uma vida de intimidade com esse Deus. Porque esse tempo, a gente já viu no texto da epístola de hoje, não é o tempo que a nossa sabedoria encontra, o que o nosso entendimento produz, mas é o tempo que Deus oferece para cada um de nós. Não é pela nossa sabedoria que nós encontraremos as respostas para as nossas próprias necessidades, mas é com aquela sabedoria que vem do alto, aquela que Deus oferece para cada um de nós. E esse é o desafio pascal permanente para nós em todos os tempos, de andarmos nos caminhos do Senhor. E nós, de fato, só compreenderemos a intensidade, a profundidade, a extensão e o nosso caminho todo quando nós estivermos conectados a este Deus. Fora dessa conexão, fica difícil a gente entender. Fica difícil entender as alegrias, fica difícil entender os sofrimentos, fica pior ainda de entender as dores e todas as coisas que fazem parte do caminho dos filhos de Deus. Mas quanto mais conectados a esse Deus nós estivermos, mais facilmente a gente vai entender esses caminhos, que são os caminhos novos, porque são os caminhos de Deus. É impossível compreendê-los sem estarmos conectados a Ele. E aí a gente vai para o Salmo 16, que é o primeiro texto que a gente compartilhou hoje. A gente vai ver lá que o salmista Davi, que escreve esse salmo, ele já tem essa compreensão muito antes disso tudo acontecer. Davi está vivendo mais de 1000 anos antes disso tudo acontecer, desse Cristo ressuscitado,
ele nem tem ideia de como vai ser isso, mas ele já tem uma visão ou uma antevisão daquilo que Deus está preparando. E Davi já sente essa preparação de Deus e já fala sobre isso que Deus está preparando quando ele diz: tudo que tenho de bom vem de ti, esse é o meu tempo, eu sei que eu estou na tua presença e se eu tenho algo de bom é porque vem da tua mão. E diz também no versículo 5, o meu futuro está nas tuas mãos, como são boas as bênçãos que tu me dás. Eu não quero traçar o meu próprio futuro, eu quero andar pelo futuro que vem das tuas mãos. Eu não quero descobrir meus próprios caminhos, eu quero andar pelos caminhos que você escreve para mim, que você deixa para mim, que você abre para mim. Eu não quero criar a minha própria luz, eu quero andar na tua luz, eu quero andar na tua verdade. Assim é a vida que surge do túmulo aberto. E é isso que Deus está oferecendo para todos nós. Assim é a manhã de Páscoa, e assim poderão ser todas as manhãs daqueles que se firmam nesse Deus, neste Cristo ressuscitado. Torna-se diferente o dia de cada um, quando esse dia é iniciado na presença desse Deus, através de uma oração, como Lutero aconselhava a nós fazermos. Não ponha o teu pé para fora da cama sem antes tocar uma palavra com teu Deus. Não recolha o teu pé para dentro da cama sem antes trazer uma palavra de gratidão a Deus pelo que passou. Faz disso o teu exercício de espiritualidade e conecte a esse Deus para que você possa entender esses caminhos que Deus está traçando para você, os caminhos que Deus está escrevendo para você. Falei no início do culto que a gente lembra, no Natal, a ideia do Cristo que vem para habitar entre nós. Esse foi o projeto divino quando Deus projetou o nascimento de Cristo e ofereceu esse Cristo nascendo no Natal para nós. Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que diz lá no texto de João. Esse habitar agora se concretiza na manhã da Páscoa, quando Cristo confirma dizendo que estará conosco todos os dias. Depois da sua morte e ressurreição, ele dá o selo de garantia daquele projeto inicial que Deus tinha lançado lá no Natal. Hoje nós estamos aqui na parte final, na outra extremidade da execução do plano divino, de nascer, viver, morrer, ressuscitar e agora bater o martelo. A vida está aí para vocês e estarei convosco todos os dias. Por isso nós podemos dizer com Davi, ali no Salmo número 16, versículo 8, estou certo de que o Senhor estará sempre comigo. Tenho esta certeza, porque esta é a promessa dele. Isso não é coisa que eu criei na minha cabeça, não é coisa que eu inventei, mas é coisa que Deus falou, é o que Deus entregou para mim como palavra e promessa. Por isso, diz Davi no versículo 9, o meu coração está feliz e alegre. Essa é a felicidade dos filhos de Deus. O novo tempo que temos agora diante deste túmulo aberto é o tempo novo da ressurreição e da vida, vencendo a própria morte a cada dia. E esse é o desafio da nossa espiritualidade. Porque nós temos o poder da morte sobre nós, por causa dos nossos próprios pecados. E o pecado nos persegue por causa da nossa natureza pecaminosa, da qual nós não podemos nos livrar. Mas se, por um lado, esse pecado nos atribula com o assombro do poder da morte, Cristo nos acena do outro lado com a alegria da vida, da vitória, da ressurreição e da vida eterna. E nós vivemos essa dimensão. Deus não deixará que desçamos ao mundo dos mortos, como diz o texto do Isaías hoje, porque o Cristo desceu ao mundo dos mortos e no terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa fé. Isso acabamos de falar no Credo Apostólico. Creio que Jesus desceu ao inferno e desceu lá para comprovar que aquele lugar, aquela morte, não foi criado para nós. Não é lá o nosso lugar. Não é para lá que Deus quer nos levar. Pelo contrário, aquele lugar foi criado para aqueles que abandonam a fé, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não estão com Deus. Aquele é o lugar do diabo, não é o nosso lugar. O nosso lugar é estar à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vir em glória com este Cristo que virá um dia no juízo final para todos nós. Deus não deixará que desçamos lá, porque Cristo já desceu lá por nós. E já anunciou por lá que nós não vamos para lá, que nós vamos para o céu. Nós que estamos com Cristo estamos na marcha da vida, no caminho do túmulo aberto, não estamos condenados à morte. Por isso, diz no versículo 10, Deus não deixará que eu desça ao mundo dos mortos. Agora nós estamos no caminho da vida. E aí a gente vai compreendendo melhor o versículo 11, que diz, a presença de Jesus nos enche de alegria, a vida com Jesus me dá felicidade.
me dá felicidade agora e para sempre. Essa é a perspectiva da vida cristã. Não podemos entender ou achar ou pensar que a vida cristã é só alegria, mas ela é de alegria, ela é de possibilidade, ela é sim de tristeza, de dor, de luto, de doença e de tudo, mas sempre com a perspectiva de vencer todas essas coisas, de sair de todas essas coisas e jamais de ser vencido por elas. Se hoje nós encontramos dificuldades no nosso caminho, nós podemos buscar esse Deus que nos liberta, esse Deus que nos ajuda a enxergar um outro tempo, um outro mundo, uma outra perspectiva. E quando a dor nos aperta, o conforto de Deus se faz presente. Quando a morte nos sufoca, a vida bate a porta mais uma vez e dizendo, eu estou aqui, estou com vocês. E quando as dificuldades e as decepções e as desilusões nos apertarem sobre nós, Deus estará do lado e dizendo, eu estou com você, não está sozinho. Você vai passar por isso, mas não vai passar por isso sozinho. Este é o Cristo do túmulo aberto, da vida. Assim é a vida que Cristo projeta do túmulo aberto e vazio. Os temores da morte precisam ser levados para este Cristo. Os medos, as insatisfações, as inseguranças e todas as coisas que fazem parte ainda da nossa vida poderão ser trazidos e deixados ao pé da cruz de Jesus e entregues a Ele, e pedindo que Ele transforme essas fraquezas em forças. O exercício espiritual da Páscoa e a lembrança dessa Páscoa nos colocará nessa perspectiva de vida. É disso que Deus fala, que Ele quer que nós não nos afastemos, que nós nunca deixemos de celebrar a Páscoa, que nós sempre possamos lembrar a Páscoa, porque essa é a nossa verdade maior, que ela esteja presente a cada culto, a cada semana, a cada dia na nossa vida, a certeza da vida. Isaías fala também sobre isso no texto que a gente leu hoje, no capítulo 65. Ele fala desse novo tempo, ele fala dessa nova vida, dessa nova perspectiva. Lá no versículo 16, ele diz, vocês esquecerão as desgraças que sofreram, porque Deus estará do lado de vocês. Ele permitirá que vocês vençam e vocês esquecerão. Elas não dominarão vocês. Vocês não ficarão presos a desgraças, a derrotas e a tristezas, porque Deus está com vocês. Deus promete um novo céu e uma nova terra, e Ele diz ali no versículo 18, vou encher de alegria a cidade, vou dar muita felicidade ao meu povo, o meu povo me encherá de alegria, não haverá mais barulho de choro nem de gritos de aflição, tudo que eles fizerem dará certo, e antes mesmo que eles me chamem, eu os atenderei e acabarei com a sua tristeza e falarei com eles e responderei às suas aflições. Esse é o novo tempo. Isaías prevê isso. Muito antes de Davi Isaías já está prevendo que assim será o tempo daqueles que vivem conectados a Deus. Este é o tempo da graça. Esse é o tempo do amor. Assim será a vida diante do túmulo aberto. Essa é a vida que se projeta na manhã de Páscoa. Essa é a nossa vida. Essa é a vida que ilumina. Essa é a vida que sustenta a igreja ainda hoje. Esses são os planos divinos, os planos pascais. Essa é a nossa passagem pascal. Daquilo que não podemos, daquilo que não somos, daquilo que não temos, daquilo que não suportamos, para aquilo que Deus nos dá, nos oferece, nos presenteia e nos alcança. E aí nós temos livre acesso a buscar isso na mão de Deus. Nós podemos levantar de onde estamos e buscar isso na mão de Deus, porque Deus está com a mão estendida para cada um de nós. Nessa luz nós estamos agora. O túmulo está aberto, mas não apenas aberto, está vazio. Está vazio porque o Cristo saiu de lá. E Ele saiu de lá para arrumar o lugar para onde nós vamos, porque Ele tem certeza que nós também chegaremos lá. E Ele diz, eu estarei ao lado do Pai preparando um lugar para cada um de vocês, porque vocês estarão comigo no paraíso. Nessa luz nós estamos agora. O poder da morte está esvaziado, o túmulo está vazio. Existe uma vida nova que começa agora e que já vai sendo desfrutada agora e que se concretiza na eternidade, onde estaremos sentados à direita de Deus. O Evangelho de Lucas, ele também faz uma abordagem sobre esse assunto, quando ele diz que essa notícia é tão boa e tão rica, tão cheia de poder, que é até difícil de acreditar que ela seja verdade. Foi isso que Pedro sentiu quando as Marias colocaram lá para ele, olha, o túmulo está vazio, ele não está mais lá. E os discípulos disseram, mas isso é invenção, isso não existe, não vai acontecer.
E o Pedro ficou tão angustiado com isso que nem conversou com ninguém, como era sempre da natureza de Pedro, meio explosivo, meio já, meio agora. Já saiu na disparada, correndo até o túmulo para ver, e chegou lá e encontrou só os lençóis, que estavam nos lençóis de linho. Eles e as mulheres, eles acharam que as mulheres estavam dizendo tolice, eles não acreditaram. E Pedro foi lá para confirmar e viu, é verdade. É assim, o túmulo está vazio mesmo. Sim, Cristo é esta agora verdade, Cristo é esta luz. Aquilo que Cristo anunciou se concretizou uma vez no túmulo vazio e se concretizará outra vez quando nós estivermos diante do juízo final que Ele prometeu, que voltará para nos buscar definitivamente. Nosso Senhor está vivo, Ele nos convida a entrarmos nesse túmulo e a cruzarmos por esse túmulo, porque do outro lado desse túmulo existe a luz da vida. Este é o nosso caminho. E nós estamos ensaiando esse caminho. Todas as vezes que nós estamos aqui à Santa Ceia, nós chegamos até o portal da salvação, nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo e voltamos para a nossa vida. E vemos de novo, e voltamos, e vemos de novo, e voltamos. E um dia nós vamos vir e vamos passar e vamos estar na glória com todos os demais que já estão lá. Esse é o plano divino, porque está aberto esse caminho. Ainda não é a nossa hora de irmos, mas quando chegar a nossa hora, é por aqui que nós vamos passar e é lá que nós vamos estar, porque essa é a promessa de Cristo. Busquemos então esse Cristo vivo, que não está mais na morte, que não está mais entre os mortos, que foi ressuscitado, que vive para que nós também vivamos. Esta é a mensagem da Páscoa cristã. Esse é o plano de Deus e Ele decidiu assim, Ele decidiu nos salvar. O apóstolo Paulo compreende muito bem isso lá na carta de Coríntios, que a gente leu hoje, quando ele diz: Deus resolveu salvar aqueles que creem. É uma decisão dele. Ele quis assim. Ele fez o plano assim. E ele executa o plano assim. E diz também: a salvação vem pelo Cristo crucificado e ressuscitado, Paulo escreve lá. E continua dizendo: essa mensagem é ofensa para uns, loucura para outros, mas para os que creem é o poder e a sabedoria de Deus. Deus é mais sábio do que a sabedoria humana e mais forte do que a força humana. Deus nos uniu com Cristo Jesus e por meio de Cristo nós somos aceitos por Deus. Esta é a mensagem da palavra do dia da Páscoa para nós. Esta é a vida que temos. Esta é a nova perspectiva. Que a Páscoa seja para todos nós um tempo de vida nova, de celebração, e que jamais esqueçamos que este é o nosso caminho, o caminho onde Cristo nos colocou. E que estejamos todos juntos um dia lá no céu, dizendo como Pedro: é verdade. Amém.
Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.